Fala galera, hoje a gente vai fazer aí a troca da pasta térmica do MacBook Pro. Esse é um MacBook Pro já um pouco mais antigo, é um MacBook Pro de 2011, late 2011, e esse MacBook aí tá comigo há mais de 10 anos. Eu comprei ele de segunda mão, então já não sabia como é que tava lá dentro, né? Eu fiz algumas alterações nesse computador, que foi troca de bateria, eu tirei o driver de CD para colocar um segundo SSD, mas limpar a placa lógica por baixo, por exemplo, eu nunca fiz. Como você pode ver aí, tava uma nojeira. Acontece, né? É assim mesmo que é. Então foi muito importante eu fazer essa abertura do computador, tirar tudo. Eu não sou nenhum profissional, não é uma coisa fácil de fazer, mas dá para fazer. Aí, como você pode ver, são dois SSDs. Ali naquele ponto estaria um leitor de CD, né? Eu tirei e coloquei aí uma cage para pôr o SSD. E agora eu tenho aí dois SSDs porque eu uso muito armazenamento. Então a gente vai precisar aí da pasta, logicamente. Estou usando aí uma Arctic MX4, álcool isopropílico e as chaves que eu vou colocar aí, ó, seguintes. Você vai precisar também de uma pequena espátulazinha. Algumas pastas já vêm, no caso dessa minha, mas você precisa de alguma para limpar ou alguma coisa para levantar um cabo ou levantar, tirar uma cola de alguma coisa. Então eu recomendo que todos vocês que fazem isso, porque certamente não é a primeira vez e nem o primeiro equipamento que você está tentando fazer isso por sua conta, que tenha um kit como esse aí, que lá vai ter tudo que você precisa para mexer com esses eletrônicos, que tem parafuso muito pequeno, tem tipo uma tabelinha que é um ímã, que você já coloca o parafuso ali em cima, não vai ficar escapando. Isso aí é muito eficiente, né, pra gente aí. O primeiro passo aí já foi feito, né, que é tirar os primeiros parafusos da tampa traseira e retirar a tampa traseira. Você precisa pegar ela por cima e puxar. Lembrando que no MacBook Pro de 2011 não tem distinção entre os parafusos que eu coloquei de cores diferentes, a não ser os que estão de vermelho, que tem 14.4 milímetros. Os outros são iguais, a não ser que você tenha um MacBook Pro que seja acima. Se você tiver um MacBook Pro de 2012, você tem que separar os parafusos, não pode ser aleatório. Tem que separar esses 4 de baixo que estão de cor amarela. E agora a gente vai para o terceiro passo, que é tirar o conector da bateria. A gente não quer energia correndo na placa enquanto a gente está fazendo esse serviço, então eu vou com cuidado ali, tirando pelas abas com a espátulazinha. Com cuidado para não quebrar essa aba também, que elas são frágeis, podem quebrar. E daí você precisa puxar ela bem para trás assim, para não conectar acidentalmente de novo quando você estiver trabalhando. Isso aí pode causar um problema na sua placa. O próximo passo vai ser retirar a conexão do cooler. Eu peguei uma espátula ali menos espessa. Eu sei que isso não chama espátula, mas é a única forma que eu sei falar isso. E aí, agora a gente vai desparafusar os parafusos do cooler, que são os seguintes. Lembrando que cada um desses parafusos aí que eu estou especificando precisam ser separados e colocados no mesmo lugar, hein, galera? Não vai dar uma nota de trocar parafuso de lugar aí, porque isso aí dá um problemão depois. A rosca espana, aí você já viu, né? Olha aí pra você ver que lindo, que sujeirada que tá aí embaixo desse cooler. Então, pessoal, é isso aí, ó. Você tem que tirar o cooler puxando ele assim no lugarzinho que ele tá, né? De cima para baixo, mais ou menos igual fez com a tampa. O próximo passo aí vai ser desconectar o cabo da câmera da placa. Esse cabo, galera, não pode ser puxado para cima. Você tem que puxar ele paralelo ali com a placa, senão vai quebrar, assim como eu acabei de demonstrar. Vai quebrar, não puxa para cima, puxa paralelo. Os 3 próximos cabos a ser retirados vão ser o do AirPort ou Bluetooth Cable, o cabo óptico, que seria do leitor de DVD, no meu caso é do segundo SSD, o cabo do SSD, do HD no caso, e o trackpad. E o próximo passo vai ser retirar o cabo do teclado. Esse cabo, ele tem uma proteçãozinha, tipo um flap, que você tem que abrir e depois precisa ir com alguma coisa fina embaixo. Eu fui aí com a pinça de ferro, mas não é o ideal. O ideal é que você faça isso com alguma coisa plástica, porque senão pode vir a quebrar. Depois você vai retirar esse adesivo, se tiver no seu, é um adesivo que protege o cabo da iluminação do teclado. Então depois que você tirou o adesivo,
A mesma coisa, tem um flapzinho que você abre e depois retira o cabo aí da iluminação do teclado. O próximo cabo a ser retirado é esse aí, o sensor de soneca e o indicador da bateria, que é o mesmo cabo. Aí a gente retirou ele. Agora é a vez do cabo do display ser desconectado. Você vai puxar esse plástico de proteção na diagonal em direção à entrada de energia, onde você carrega o seu laptop. Então você puxando ali, ele vai desconectar, você vai puxar ele um pouquinho para trás para sair do seu caminho e bora para o próximo passo. Agora a gente vai tirar os principais parafusos da placa mãe. São 9. Em alguns casos os parafusos vão ter tamanhos diferentes. E como eu indiquei, então faça separação de tamanho aí para colocar certinho depois, galera. E eu vou colocar a seguir a imagem aí que vocês mais gostam. Como você pode ver, eu acelerei o vídeo aí pra gente desparafusar, mas eu queria mostrar aqui, ó, que aquela tabelinha ali é muito boa, que você coloca cada parafuso na sua classe separadinho, né? Você tem ali 2 de um tipo, 3 de outro tipo. Então eu acho muito fácil de manter a organização, e também na hora de montar o equipamento de novo, você não vai ficar, que parafuso é esse, onde esse parafuso vai, ou faltar parafuso, ou sobrar parafuso, que ainda é muito pior. Então, dica aí, galera, adquira um kit desse aí de montagem de celular, porque é muito benefício. Uma grande vantagem aí é que você pode escrever também nessa tabelinha e depois limpar com álcool ou alguma coisa assim, ou escrever com algum tipo de coisa que não precise de álcool, tipo esse marca-texto aí. Eu passo um paninho e depois já não tem mais nada. E ali eu classifiquei os parafusos que eu precisava de classificar. Não eram todos, porque eu já sabia quais que eram, mas isso é uma mão na roda. Então nosso próximo passo vai ser retirar esses 2 parafusos da proteção do cabo do display. E aí, logicamente, a gente vai ter que retirar essa proteção de lá, porque ela prende o cabinho do display. E ali a gente revela o microfone, que é colado com um adesivo no case principal do computador. Então a gente vai ter que arrancar mesmo ali aquele adesivo. O bom é que ele fica depois, mas é um pouquinho chato de tirar isso. E ali a gente tem uma proteçãozinha de borracha em cima do microfone. Eu só coloquei ela de volta ali para não ficar com o microfone exposto, que também não faz diferença nenhuma ali. E aí a gente tá tirando a placa. Tiramos todas as conexões, agora vamos retirar a placa do case. O único cuidado que a gente tem que ter aqui, além de poder estragar os componentes, é o cabo de energia, no caso ali do carregador, que pode ficar preso no case do computador. Aí a minha placa, lógica, completamente empoeirada, 100% suja, meus alto-falantes já estão todos estourados. Quem não tem esse problema no MacBook, não conhece o MacBook, o alto-falante já foi pro saco. Eu ainda vou trocá-los, não sei, talvez, é tão baratinho isso, é 5 euros, então uma hora eu troco. E aí, tirando o dissipador de calor, né, são 3 parafusos Phillips que você não pode retirar as molas. O mais importante dessa etapa aqui é a limpeza. A gente precisa limpar muito bem esses componentes para que não fique nenhum resíduo da pasta antiga aqui, porque isso pode atrapalhar muito no desempenho da sua máquina e também na colocação da outra pasta, né? Então, como você pode reparar, minha pasta está muito seca, eu tive que raspar ali com a espátulazinha com bastante cuidado aí para não atrapalhar os outros componentes, né? Não acertar nada ali com força, bem cuidadosamente e bem a fundo a limpeza, né? No caso aí ainda não, vou ainda pegar um álcool, um cotonete, mas ali a gente precisa ter bastante cuidado, que são componentes muito sensíveis na placa mãe do computador, né? E agora que eu já raspei toda a pasta, eu venho com um pincel bem fininho, pincel de lente de câmera ou de sensor de câmera, e vou limpando a placa inteira ali, porque estava muito empoeirada, e ali ficou no esquema. Peguei um cotonetezinho com álcool isopropílico, tô limpando bem, muito bem o dissipador. Tinha uma parte até que estava muito dura, eu tive que raspar com metal.
E agora aí limpando o processador com álcool isopropílico também. Cada vez que eu troco a parte, eu troco o cotonete também, porque eu não passo um outro cotonete sujo ali. Vou sempre fazendo a limpeza muito bem feita. Não coloco o dedo para não ter gordura. Aí depois eu venho ali com um paninho anti-estático que não solta fiapo, microfibra, né? Pra ficar bem brilhante, olha aí. Como dá pra perceber aí, meu processador tem umas marcas ali de uso que não eram sujeira, não deu pra tirar, também não ia ficar esfregando ali porque não dá leite, né? E é isso, esse aí tá no ponto para aplicar a nova pasta e é a partir daí que a gente começa o serviço mesmo, que não é fácil também, tem uma forma certa que eu não sabia, mas tive que aprender. Eu tive que limpar de novo 2 vezes antes de colocar assim certinho, sabe? Existem diversas formas diferentes de fazer isso. Algumas pessoas colocam e já espalham ali em cima do processador antes de colocar o dissipador, mas a forma que eu escolhi, que fez mais sentido para mim, foi colocar uma camada bem avantajada bem no meio do processador e depois vir com o dissipador em cima para espalhar de acordo com a posição que o dissipador fica, né? Então a pasta foi amassada ali exatamente como o dissipador vai ficar. E depois eu vim ali com os parafusos, com as molinhas que eu não retirei, que eu sou esperto, e parafusei de volta. Então foi isso aí, pessoal. Assim que se faz essa troca de pasta. Eu não vou deixar o vídeo inteiro até eu montar o computador todo de volta, porque você pode ir aí ver direitinho. Eu vou estar deixando o link de onde eu aprendi a fazer isso também. É tudo em inglês, mas é bem possível de entender, é muito prático. E é isso aí, tá na descrição, se inscreva, deixa um comentário aí se você ficou preso em alguma parte, tanto na montagem quanto desmontagem, que eu vou tentar aí solucionar qualquer coisa que você perguntar aí, pode mandar. E ativa o sininho e gosta aí desse vídeo, mesmo se você não gostou, o problema é seu. Gosta, like.